Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou demonstrar o experimento do eletróforo perpétuo de Volta. Esse experimento ele recebeu o nome do criador, Alessandro Volta, e para demonstrar ele eu vou utilizar uma placa de PVC, lã e esse sisteminha, que é um disco de metal, né, no caso um material condutor, ligado ao material isolante, que aqui a gente está utilizando uma ventosa e um cabinho para a gente estar manuseando. Esses papeizinhos que a gente colocou aqui, eles são para ajudar a visualizar melhor esse experimento. Para começar, a gente vai eletrizar a placa de PVC com a lã. Seguindo a tabela triboelétrica, a lã ela transfere elétrons para a placa de PVC. Então a placa de PVC ela vai ficar negativamente carregada após esse processo de eletrização por atrito, né? Agora a gente vai pegar esse sisteminha montado aqui e vai colocar ele sobre a placa de PVC. Esse metal está sofrendo um processo de eletrização por indução. Então, nesse caso, as cargas elétricas negativas elas ficam na parte superior da superfície do metal, por causa que as cargas positivas elas tendem a se atrair pelas cargas negativas do PVC. Então, as cargas positivas elas ficam na superfície inferior. Para esse experimento, a gente vai conectar a terra. No caso, a gente vai simplesmente encostar na placa, transferir os elétrons, né? Estavam na superfície, e agora a gente desconecta da terra. Quando a gente levantar, papeizinhos eles ficam altos. Quando a gente conecta a terra novamente, eles descem. Esse procedimento ele pode ser feito repetidas vezes. No caso aqui a gente vai fazer novamente. A gente vai colocar, conectar a terra, desconectar da terra. Quando levantar, eles vão levantar novamente. Esses papeizinhos eles ficam em pé por causa que eles estão se repelindo da carga do metal, já que eles estão com cargas iguais. Vamos fazer uma última vez esse procedimento. Vai colocar, conectar a terra, conectar, e quando levantar os papeizinhos eles vão ficar em pé. E aí galera, meu nome é Arthur e eu fiquei responsável pelo tópico A. A pergunta é o seguinte: qual o processo que ocorre ao eletrizar uma placa de PVC por meio de um papel ou de um pano? Basicamente o processo que acontece é o processo de eletrização por atrito. Nós já falamos disso. A princípio os dois corpos eles se encontram em estado neutro, basicamente o que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E após o atrito eles ficam carregados eletricamente, ou seja, um vai perder elétrons ficando negativamente carregado, ou seja, um vai perder elétrons ficando positivamente carregado, e o outro vai ganhar elétrons ficando negativamente carregado. E aí surge aquela dúvida, né? Qual material que ganhou e qual material que perdeu elétrons? É aí que entra a série triboelétrica para explicar isso aí. Bom, na série triboelétrica ela mostra pra gente que dá pra criar eles dois materiais ali, depois que eles são atritados, quando são materiais diferentes, ele vai mostrar pra gente exatamente qual que ganhou e qual que perdeu elétron. No caso, ela mostra pra gente qual que é aí que tende a ganhar e qual que tende a perder elétron. Isso quando atritados entre si. Para isso eu vou mostrar pra vocês uma tabelinha que ela mostra basicamente quem tende a ganhar e quem tende a perder. Bom, na tabela a gente pode ver que entre o papel e o PVC, o papel ele se encontra mais em cima da tabela, mas isso comparado ao PVC. Ou seja, no final do processo de eletrização, o papel vai ficar carregado positivamente e o PVC vai ficar carregado negativamente. E a gente pode ver isso de forma clara, assim como na imagem que eu deixei aí para vocês darem uma olhada. Fala galera, meu nome é Caio e responsável pelo tópico B, que diz o seguinte: ao apoiar o prato bandeja metálico na placa de PVC, por que quase não haverá transferência de cargas de um corpo para o outro? Nesse caso, que processo de eletrização ocorre? Bom, o PVC é um material isolante. Ao atritar ele com papel toalha, por exemplo, ficará carregado com cargas negativas. Ao encostar a forma de pizza, que é feita de um material condutor, que encontra-se inicialmente em estado neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, acontecerá a eletrização por indução, onde as cargas negativas ficarão na parte de cima, aqui assim, e as positivas aqui na parte de baixo, porque o forro de PVC é negativo, e negativo repele negativo. Então o negativo ficará na parte de cima e o positivo na parte de baixo. Porém, não haverá grandes transferências de cargas entre os corpos, por conta do forro de PVC ser composto de um material isolante. Olá, eu sou a Lívia e eu vou estar falando sobre a pergunta C, que diz o seguinte: ao apoiar um prato ou bandeja metálico sobre uma placa de PVC, explica a distribuição de cargas na superfície dos corpos e responda: esse prato ou bandeja metálica vai estar eletrizado ou neutro? A primeira coisa a se fazer é atritar a lã e a placa de PVC. Ao atritarmos esses materiais, nós temos a lã positivamente carregada e a placa de PVC negativamente carregada. Ou seja, quando a gente apoiar a bandeja de metal sobre a placa de PVC, nós vamos ter aqui a placa de PVC negativamente carregada por cima, né, em contato, a bandeja de metal na parte inferior positivamente carregada e na parte superior negativamente carregada. Ou seja, a bandeja vai estar eletrizada e esse processo ocorre por eletrização de contato. Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e eu fiquei responsável por responder ao tópico D, que nos diz o seguinte: quando nós colocamos o nosso dedo em contato na superfície com o eletróforo, sendo ele ainda em contato com a placa de PVC,
o que acontece com o eletróforo em relação às suas cargas. Para isso, nós precisamos entender alguns conceitos importantes, que também foram mencionados nos tópicos anteriores. Visando uma explicação mais prática, nós iremos utilizar uma bandeja de alumínio como sendo o nosso eletróforo, também um pedaço de forro de PVC. Como foi dito no tópico A, o primeiro processo de eletrização no nosso experimento é o processo de eletrização por atrito entre a nossa placa de PVC e também um pedaço de papel. E ao final desse processo nós teremos que o PVC ficará carregado negativamente, ou seja, ele recebe elétrons. Em contrapartida, o meu eletróforo ele está em seu estado neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Em seguida é realizado o processo de eletrização por indução entre o nosso eletróforo e a nossa placa de PVC, onde acontece uma separação de cargas no eletróforo, e na região mais inferior ficam as cargas positivas e na superfície do nosso eletróforo ficam as cargas negativas. Assim sendo, quando nós colocamos o nosso dedo na parte superior do nosso eletróforo, o nosso dedo acaba funcionando como terra, onde as cargas negativas presentes na região superior migram para o meu dedo. Sendo assim, após esse processo de migração das cargas elétricas para o terra, o que acontece com o eletróforo em relação às suas cargas é que ele fica positivamente carregado, tendo em vista que os elétrons presentes na parte superior migraram para o meu dedo e foram descarregados para o terra. E agora eu vou responder ao tópico E, que nos diz o seguinte: após nós realizarmos o procedimento descrito no tópico D, que foi apresentado por mim mesmo, nós devemos levantar o nosso eletróforo. E de acordo com os vídeos disponibilizados, nós percebemos que existem algumas fitinhas de papel que sofrem uma interação. Sendo assim, nós precisamos identificar por que aquelas fitinhas ficam daquela forma e o que acontece para que elas fiquem daquela forma. Sendo assim, nós precisamos relembrar de alguns conceitos mencionados no tópico D, como por exemplo, no processo de indução do nosso eletróforo com a placa de PVC, nós percebemos que há uma separação de cargas. Cargas positivas na região inferior, cargas negativas na parte superior. Após eu pegar o meu dedo, servindo como terra, eu descarrego essas cargas negativas que estão presentes na parte superior do nosso eletróforo para o terra. Sendo assim, ao final do processo, nós teremos que o eletróforo ficará positivamente carregado. E ao final desse processo, nós devemos primeiramente desconectar o terra de contato com a minha superfície, ou seja, o meu dedo. E ao final desse processo, nós devemos primeiramente remover o contato do terra com a minha bandeja de alumínio, que é o meu dedo. E também devemos levantar, separar o meu eletróforo da placa de PVC. Após nós separarmos o nosso eletróforo da placa de PVC, nós percebemos que as fitinhas de papel ficam direcionadas para cima. Isso acontece pelo seguinte motivo: as fitinhas de papel acabam adquirindo a mesma carga que o eletróforo. Como nós vimos anteriormente, o eletróforo fica com cargas positivas a partir do processo de eletrização por indução e também pelo aterramento que eu utilizei o meu dedo. E ao final desse processo, removendo o contato do meu terra com a bandeja de alumínio com o nosso eletróforo, afastando o eletróforo da placa de PVC, as fitinhas acabam adquirindo a mesma carga que o nosso eletróforo, ou seja, tanto as fitinhas de papel quanto o nosso eletróforo ficam positivamente descarregados. Como bem sabemos, cargas que possuem os mesmos sinais, eles tendem a se repelir. E por esse motivo, as nossas fitinhas de papel ficam direcionadas para cima, no sentido de repulsão quando comparado ao nosso eletróforo. Uma maneira de verificar esse experimento é você pegar e colocar, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, depois de fazer todo esse processo de eletrização, na superfície do metal. E vou fazer de novo. Aqui, ó. Vamos mais uma vez, para mostrar que realmente é perpétuo. Aqui, ó. Depois de todo esse procedimento de eletrizar a placa por indução, conectar a terra e desconectar, a placa que está positivamente carregada, ela fica procurando, no caso, elétrons para se tornar novamente neutra. Quando você coloca a lâmpada aqui na lateral desse disco de metal, dessa placa de metal, ocorre uma transferência de elétrons da lâmpada para a placa. E essa movimentação de elétrons, ela faz com que a lâmpada ligue e passe a funcionar, como você pode ver no vídeo.